Boa tarde, Vanessa, seja muito bem-vinda. Pessoal, Vanessa é pesquisadora, concluiu há pouquíssimos meses o mestrado na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ela fez uma pesquisa que é assunto palpitante, atual e muito polêmico aqui no Brasil, que se trata de proteção de dados pessoais. O viés de Vanessa foi em relação à proteção dos dados pessoais pelo governo. Vanessa, seja muito bem-vinda. Quero que você se apresente aos mentis e comece falando sobre você como pesquisadora, como você escolheu esse caminho. Boa tarde, professora Ana Luísa. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo nessa live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, que você me fez, e eu me sinto honrada por isso. E falar dessa pesquisa, realmente, de fato, é algo que me traz uma grande satisfação, porque ser pesquisadora para mim, e já te respondendo a primeira pergunta, é algo que está comigo para ser desenvolvido há muitos anos. Desde a época da graduação, na verdade, eu já me sentia provocada, já me sentia instigada a fazer questionamentos, a buscar respostas das minhas hipóteses, testá-las na prática. Então, é algo que eu posso dizer que é inerente à minha própria personalidade, digamos assim. E como não foi possível tornar esse projeto, essa ideia na época da graduação, eu vim fazer isso, né, após algum tempo, de maneira intencional, sistemática, e através de seleções para concorrer aos programas de pós-graduação em Direito, né, que é a minha área, é a área jurídica, e dentro desse panorama, né, de seleções, eu pude também conhecer o seu trabalho, né, o trabalho da sua boa escrita, que me auxiliou, na verdade, com relação ao projeto para a minha seleção de mestrado aqui na UFRN, no PPGD da UFRN, o qual eu acabo, como você falou, de concluir. Agora, em junho, foi a minha defesa, recebi o meu diploma, agora finalzinho de julho, de mestra. Excelente. É sempre uma grande alegria a gente conquistar os degraus da vida, né? Principalmente aquilo que é sonho. Então, pensando nisso, em toda essa sua trajetória, você não pensou em proteção dos dados assim que estava concluindo, até porque era um assunto, acredito que nem interessava tanto. A gente não se interessava pela proteção dos dados, até porque a internet, ela não era como é hoje, né? A internet, ela teve um momento do boom, principalmente quando os dados passaram a ser digitais. E qual foi esse exato momento que você pensou nesse objeto da pesquisa? Ótima pergunta, Ana. Quando eu fiz meu projeto para o mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu tinha como a questão, o problema, uma preocupação com a educação jurídica em si. Mas era uma educação, uma preocupação voltada com a educação jurídica em razão da transformação digital que estava acontecendo na sociedade naquele momento. Isso me ocorreu entre os anos 2019, né, especialmente, e 2020, ainda antes da pandemia do Covid, né, 2019. E eu já tinha essa preocupação porque eu também trabalho, né, num órgão público, no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, e eu vi de perto toda essa transformação. Eu vi aqueles processos judiciais, né, aqueles calhamaços de papel, se transformando em arquivos eletrônicos, né, em PDFs, e sendo inseridos dentro de um programa, de um software. E tudo aquilo me preocupava, como
de saber como é que os juristas estavam sendo formados para lidar com aquilo, como se daria o acesso à justiça. E realmente, naquela época, eu não pensava ainda na proteção de dados pessoais, porque aqui no Brasil era um tema que ainda estava sendo debatido ainda no Congresso, né? Não era tão difundido, né, para a sociedade, ainda era um pouco embrionário. Acontece que quando eu cheguei com esse problema, que foi o meu projeto de pesquisa, qual foi selecionado pelo PPGD, sobre a obrigação das universidades que têm cursos de graduação em Direito, terem das suas grades curriculares a disciplina de Direito Digital de forma obrigatória, que era essa a minha proposta de pesquisa, o problema do meu projeto de pesquisa, logo em seguida, assim que eu entrei no mestrado, praticamente, 6 meses depois, o MEC resolveu essa questão, né, através de uma resolução, tornando, sim, o direito digital uma disciplina obrigatória nas grades curriculares dos cursos de graduação em direito em todo o Brasil. E acontece que, nesse meio tempo, lá também na Universidade Federal, eu pude cursar disciplinas, porque a linha que eu fiz foi para Constituição, Desenvolvimento e Regulação. Então, a gente via muito a parte do direito econômico, né, dentro da Constituição Federal, e a gente começou a discutir muito a economia dos dados, né, a problemática dessa economia de dados. E disso também surgiu um seminário, na época, do professor Anderson Manzillo, que era sobre governo digital e LGPD. E, nesse momento, nós já tínhamos a lei também, em 2021, do governo digital, que trata justamente de compartilhamento de informações e, portanto, de dados entre os órgãos públicos. Então, eu tinha na prática, no meu trabalho, né, na minha profissão, como servidora pública, o processo de transformação digital acontecendo ali, né, dentro do meu ambiente de trabalho, e, ao mesmo tempo, eu tenho as discussões acadêmicas advindas dessas questões, né, como, por exemplo, como eu falei aqui, o próprio acesso à justiça, né, o exercício da cidadania em si, várias outras questões que o mundo virtual, especialmente a partir da pandemia do Covid-2019, nos trouxe, né, problemas de, por exemplo, no âmbito econômico, as relações de consumo, né, os contratos eletrônicos, uma série de questões que começamos a tratar também dentro da academia. Então, essas situações, elas fortaleceram ainda mais o meu interesse, que já vinha daquela preocupação, né, da questão do acesso, do conhecimento, do letramento digital, porque, na verdade, esse sempre foi a minha real preocupação, de difundir o conhecimento, daí talvez esse chamado, né, para pesquisa, porque, segundo até a minha orientadora, a nossa orientadora, né, a professora Patrícia Borba, ela foca muito nisso, de como é importante para o pesquisador a comunicação da sua pesquisa, porque é nisso que realmente nós nos realizamos, né, com a sociedade. É a transmissão, é o compartilhamento dessas descobertas, dessas ideias, dessas aplicações em benefício da sociedade. Destaco aqui da sua fala a importância de participar das atividades acadêmicas, principalmente estar aberta a mudanças, como você falou, o seu projeto inicial não tinha relação com proteção de dados, mas tinha relação com o meio digital. Mas você estava aberto, estava aprendendo e querendo novas experiências. Então, você uniu algo que já estava acontecendo no seu trabalho, que está acontecendo no mundo, e que se envolveu academicamente também com essa temática. Então, quando a gente entra num programa de pós-graduação, a gente tem que estar ciente que nem sempre vai dar continuidade àquele projeto inicial, até porque a gente pode se interessar por outras coisas, não só ser o fator orientador, né, de mudança. E aí a gente já quer comentar algo? Sim, eu gostaria só de somar a
a esses acontecimentos, esses eventos, né, que eu expus, aí que você me colocou, que fora está visualizando a virtualização dos processos, no âmbito acadêmico, discutindo questões relacionadas à transformação digital, eu também tive, assim, uma oportunidade que, na verdade, para mim foi assim, essencial de fazer parte de um grupo de trabalho técnico dentro da instituição a qual eu sou vinculada, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, para fazer um estudo, um projeto piloto, né, capitaneado também pelo presidente da época, a assessoria do presidente e também a professora Adriana Carla, que também é servidora do Tribunal de Justiça, para a implementação e execução da implementação da LGPD no próprio Tribunal de Justiça. Então, assim, foi muito importante também unir a parte teórica, né, todo aquele estudo que a gente já vinha fazendo dentro do campo acadêmico, com a prática, com aquilo que eu estava vivenciando no dia a dia, como fazer um inventário de dados, saber como se tratar um diagnóstico, traçar metas administrativas e técnicas para a proteção de dados naquele processo de trabalho que estava sendo analisado. Então, tudo isso foi muito importante. E naquela época eu me lembro também que nós também tínhamos um contato, né, sobre isso, que você me aconselhou a tornar essa experiência, né, de trabalho em um relatório, em um artigo científico, né, do tipo relato de experiência. E eu segui sua sugestão, nós seguimos, fizemos esse artigo, e ele foi apresentado ano passado no Encontro Nacional de Administração da Justiça, no ENAJUS, que aconteceu em Curitiba. Então, veja como você mesma falou, né? Quando a gente está aberto e a gente começa a adquirir esse olhar, né, sobre, do ponto de vista do pesquisador, a gente começa a respirar a pesquisa, a gente começa a ver a pesquisa em tudo que a gente faz. E, naquele momento, foi muito importante para mim, virou, de fato, um trabalho que foi muito útil, não só para o Tribunal de Justiça, mas também para outros tribunais, porque ele está acessível publicamente nos anais desse evento, e não deixa de ser um registro daquilo que foi feito, né, com base já na aplicação da LGPD. Ah, não sabia disso, não sabia que seu relatório tinha sido publicado. Parabéns! Eu sempre digo que na pós-graduação a gente não pode perder nenhuma experiência. Tudo que a gente passa, a gente tem como publicar, a gente tem como fazer um registro e fazer publicação em relação a isso. Então, você aproveitou esse momento, publicou, ganhou pontos no Lattes, como a gente sempre diz. Continuando em relação à sua pesquisa, o seu campo, o que mais te impressionou, decepcionou, se você teve uma grande descoberta no seu campo, ou ele teve um andamento mais estável? Sim. Agora, né, focalizando na dissertação em si, naquilo que a gente se propôs a fazer, que foi tratar do tema do direito fundamental à proteção de dados no setor público, partindo de uma análise jurídica em relação ao Serviço Federal de Processamento de Dados, que é o SERPRO, eu posso te dizer que o campo que eu pesquisei, que foram feitos levantamentos, né, de dados bibliográficos e documentais, eu tive, digamos assim, não foi uma decepção, mas foi algo que eu não encontrei tão facilmente, né, dentro das bases de dados, dos repositórios de artigos científicos, trabalhos, artigos, dissertações, teses, voltados para este tema especificamente, né, proteção de dados pessoais no setor público, analisando o SERPRO. O que eu pude encontrar foi uma dissertação de mestrado em Direito da Universidade de Brasília, em que a pesquisadora, ela também abordou, dentro da análise do direito à proteção de dados pessoais, o SERPRO,
juntamente com outros órgãos públicos federais, como ministérios, outras empresas públicas, sociedade de economia mista, mas não especificamente o SERPRO. E por que isso, assim, foi um pouco frustrante para mim? Porque o SERPRO, ele é, assim, o órgão principal de processamento de dados de todo o governo, não só o governo federal, porque ele também presta serviços para os outros entes públicos, como estados, municípios, câmaras municipais, outros órgãos também. Então, não existia até então um trabalho científico que abordasse esse tema exclusivamente sobre o SERPRO. Porém, no levantamento documental, eu fiquei mais feliz. Por quê? Porque dentro do que a gente pôde levantar de leis, projetos de leis, inclusive também jurisprudência, a gente pôde perceber que existe já algumas discussões, julgados, inclusive um trabalho feito pelo próprio Ministério Público do Distrito Federal e Território, o MPDT, que também faz esses questionamentos ao SERPRO. Então, já tem vários outros, eu obtive várias outras fontes que me ajudaram a percorrer esse caminho investigativo, né, em relação à minha pesquisa. E assim, coroando, vamos dizer assim, a linha do nosso raciocínio, que era a discussão jurídica, realmente se as práticas que estavam sendo utilizadas lá estavam de acordo ou não com a legislação da LGPD, também encontramos lá no finalzinho, quando já estávamos terminando, assim, o arcabouço documental, encontrar um relatório, né, na verdade, um procedimento investigativo da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está, neste momento, investigando o SERPRO por compartilhamento de dados entre órgãos públicos. Então, para mim, foi bem mais satisfatório pesquisar, né, essa parte documental do que propriamente os trabalhos científicos nos repositórios. Bom, você ficou triste porque, né, triste não, decepcionada, um pouco decepcionada porque não encontrou tantos trabalhos nos repositórios. Mas você deveria ficar feliz, porque isso traz uma abordagem inédita no Brasil. Então, isso traz, inclusive, o caráter de desbravadora da temática. Então, possivelmente você será uma das pessoas mais citadas em relação a essa temática, no futuro bem próximo. Então, tem que ficar feliz. Sobre esse prisma, né, realmente a gente tem essa consciência, né? Sim. Que bom. Quando você estava falando, eu até troquei aqui a ordem das perguntas, porque aí o que eu quero saber é exatamente por que falar de proteção de dados pessoais no setor público. Sim. Inicialmente, né, o tema da proteção de dados pessoais, atualmente ele é um direito fundamental, né, aqui para nós cidadãos brasileiros, né, está inserido na nossa Constituição. A partir do ano passado foi algo bem recente, mas antes disso existe toda uma discussão jurídica em nível nacional e principalmente na legislação estrangeira, né, sobre o tema da autodeterminação informativa, que aí desse tema, que tem relação com a dignidade da pessoa humana, que deriva o direito à proteção de dados pessoais. E essa discussão, de fato, ela já é bastante antiga, né? Começou, vamos dizer assim, pela literatura, o marco teórico teria sido um censo que foi realizado na Alemanha, em 1983, em que houve um questionamento ao tribunal alemão sobre esse censo que tinha perguntas que fazia com que os indivíduos pudessem ser identificados por suas crenças, raça, opiniões políticas, e a gente sabe que, historicamente, a Alemanha tem um histórico de perseguição em razão ao nazismo, né, a etnias, a religião, a essas coisas. Então,
isso começou essa discussão sobre a limitação dessas informações pessoais começou pela literatura na Alemanha. Depois disso, a própria Europa ela foi se abrindo, principalmente, Ana, depois que houve esse desenvolvimento realmente econômico dos dados, que se deu especialmente através das grandes empresas de tecnologia da informação, que são conhecidas como as Big Techs, que são as empresas como o Google, a Meta, que é a operadora do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Então, a partir do momento que o mundo começou a ter contato com essas empresas e se relacionar, as pessoas se relacionarem através dessas plataformas, que elas desenvolvem, né, no meio da internet, na web, então, nossos dados, eles passaram a ter muito mais valor, um valor econômico, inclusive. Haja vista que essas empresas faturam anualmente bilhões de dólares com os nossos dados. Por quê? O que é que elas fazem com esses dados? Elas, primeiro, elas tratam, elas criam perfis, né, e vendem. Elas vendem esses perfis para empresas de publicidade, para empresas que utilizam outros negócios de vendas, de serviços, de produtos. Então, juntou-se a discussão jurídica da limitação dos dados, já desde aquela época do censo da Alemanha, com essa nova economia, né, que na literatura também é chamada da economia de dados, para que o indivíduo, que é a parte vulnerável, tivesse uma maior proteção e tivesse a sua dignidade preservada. Então, a grande importância de falar sobre esse tema, inicialmente, é não só a privacidade, mas a proteção do próprio indivíduo, e daí o porquê de ter sido tornado ao direito à proteção de dados pessoais um direito fundamental, como o direito à vida, à liberdade, à locomoção, direitos dessa magnitude, né? E isso aconteceu na Europa, assim, bem antes mesmo de acontecer aqui no Brasil. Desde 2009, né, através do Tratado de Lisboa, esse direito consta na Carta de Direitos Fundamentais da própria União Europeia, enquanto aqui no Brasil isso aconteceu somente o ano passado, com a promulgação da PEC 115. Mas que bom que isso aconteceu. E por que tratar do direito à proteção de dados dentro do setor público? Né? Qual é o grande... o que é que isso desperta? Qual é o grande interesse desse problema, né, de tratar sobre isso? É que a administração pública, na verdade, é o maior banco de dados pessoais que existe. O Estado, e aí eu peço perdão pela questão de memória, mas desde a época daqui do Brasil, digamos assim, da vinda de Portugal, do reino de Portugal para o Brasil, que nós temos registros de dados pessoais nos nossos dados históricos, nossos repositórios, né, históricos. Então, é algo assim que é insubestimável, é imensurável, não temos nem como medir a quantidade de dados que o governo tem dos indivíduos, né, de uma forma geral. Mas é preciso também saber que esses dados são necessários para a gestão do próprio governo, para ele também realizar políticas públicas, né, para poder dar acesso a outros direitos, como a própria identificação civil, né, a identidade civil, e outros direitos que tem o cidadão. Então, existe realmente essa preocupação de se estudar sobre essa proteção da autodeterminação informativa do indivíduo, que está no núcleo do direito da proteção de dados pessoais, por parte das atividades, vamos dizer assim, atividades intrínsecas de gestão do próprio governo. Certo. Você falou de empresas privadas. Existe um ditado no direito, né, que a gente conhece, que no direito privado, né, o contrato se dá entre as pessoas, aquelas duas pessoas, o contratante e o contratado. E que mesmo
a gente não sabendo, ou não é não sabendo, né? Porque a gente é informado, só que a gente não lê os termos, né? Quando a gente coloca lá o aceitar que quer usar, por exemplo, o Facebook, o Meta. Mas lá tem cláusulas dizendo que eles irão usar os dados pessoais. Logicamente, isso, como você disse, já se tornou um grande debate, já tem um limite dentro, né, de uma legislação para se tratar esses dados sempre como algo privado e como a própria pessoa em si. Mas o que eu pergunto, fazendo esse paralelo entre privado e não privado, ou seja, o público, é se o público está fazendo a mesma coisa que o privado. E fazendo isso, né, ou não fazendo, quais são os limites do público? Porque assim, a gente não tem o direito de optar em informar ou não. A gente tem que informar porque é gestão do Estado, né, da República. Então, a gente não é uma seara de direito privado, não é uma seara de direito individual entre o contratado e o contratante. A gente está falando de uma seara muito maior que nos obriga e nos pune, né, se a gente não informar os dados corretamente. Então, como é que fica isso? O governo, não, o Estado, ele quer se comparar ao setor privado, ele está se comparando a isso e ele está vendendo ou não nossos dados. Isso, Ana, como você colocou, a obrigação do cidadão, né, de prestar informações ao Estado, ela é uma obrigação de forma compulsória, né? Nós não temos como negar, por exemplo, o registro de uma declaração de renda para fins de imposto de renda. Logicamente, aqueles que estão dentro do limite desta obrigação. E nós não temos também como deixar de informar nossos dados pessoais, como nome, CPF, para, de repente, tirar um registro, fazer um registro para uma carteira de habilitação, porque é uma licença que é concedida somente pelo Estado e a partir dessa nossa identificação e de outros requisitos. Então, de fato, o cidadão, ele confia no Estado, ele deposita os seus dados para propósitos legítimos, que a lei, e aí a própria lei geral de proteção de dados, ela define que a administração pública, ela pode, aliás, ela deverá tratar os dados pessoais com propósitos legítimos, de acordo com a finalidade pública. E é para isso, né, com essa intenção, vamos dizer assim, que o Estado ele está autorizado a fazer esse tratamento de dados. E o tratamento de dados pessoais, especificamente no âmbito do Estado, ele não se limita, diferentemente da empresa privada, como a gente está fazendo aqui uma comparação, não é apenas de traçar perfis, né, do cidadão, de acordo, no caso do Estado, para fins de uma política pública de saúde, por exemplo, saber qual a região está necessitando de determinado medicamento, determinado tratamento de saúde, né? Ele não utiliza só para isso, mas ele também facilita a integração, a interoperabilidade de dados com outros órgãos, que, a respeito disso, né, nós temos uma lei, que não é a LGPD, especificamente, que trata sobre esse compartilhamento de dados pessoais entre órgãos públicos, para facilitar essa gestão, né, em diversos setores da administração pública, que é a lei do governo digital. E aí ela vai falar sobre, de forma mais específica, sobre o compartilhamento de dados pessoais entre esses órgãos públicos. E o que acontece hoje? Você me fez uma pergunta, esses dados estão sendo vendidos? Olha, é uma pergunta que permanece, né, aguardando uma resposta do poder judiciário, vamos dizer assim, ou de uma autoridade, como no caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está averiguando o que está sendo feito no CERP.
Porque o que acontece? O SERPRO, como eu falei, ele é uma empresa, ela é uma empresa pública, que ela tem seu patrimônio público, mas ela recebe seu capital formado integralmente público, mas ela recebe receita também da iniciativa privada. Por quê? Porque o SERPRO, ele oferece serviços para a iniciativa privada, pessoas jurídicas e físicas, serviços de tecnologia voltado ao processamento de dados. E no caso que nós analisamos na dissertação, foi justamente um serviço, que é o Data Valide, que o SERPRO utiliza para certificar, para validar dados que são apresentados por terceiros, dados pessoais que são apresentados por terceiros. Mas como assim? Por exemplo, eu pretendo fazer um contrato de locação de veículo com uma empresa do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte, mas eu vou viajar para o Rio Grande do Sul e eu vou precisar locar um veículo lá no Rio Grande do Sul. E a empresa de locação aqui em Natal pede para que eu envie uma foto minha, segurando a minha carteira de habilitação, para que isso sirva como uma assinatura daquele contrato que está sendo feito de forma eletrônica, porque é muito mais rápido o trâmite entre esses estados, entre essas duas empresas que estão em estados diferentes. E aí aqui entra o SERPRO, porque quem vai validar? Quem vai comprovar a minha autenticidade, a integralidade daquele documento que eu estou apresentando, é um serviço que o SERPRO presta, que é esse Data Valide, e ele cobra uma taxa por isso. Então, na prática, o que está acontecendo? Ele está recebendo uma receita por um serviço que está sendo prestado por meio de um banco de dados pessoais que foi dado pelo cidadão de forma compulsória para outras finalidades que não essa da validação deste contrato, no exemplo que eu dei. E, portanto, isso carece, de fato, e essa é a proposta da nossa pesquisa, né, de outras avaliações, né, especialmente no âmbito judicial. Como eu falei, existem dois procedimentos investigatórios no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, existe também outro do Ministério Público Federal, e mais recentemente, esse relatório, né, esse processo investigativo administrativo aberto, instaurado pela ANPD, para averiguar se essa situação, de fato, ela está de acordo com a legislação. Agora, durante a repercussão, que isso não é de hoje, assim, desde 2018, que o Ministério Público Federal já vem investigando isso, já houve audiência pública com o SERPRO, ele usa em sua defesa tanto o estatuto, que ele possui, que é uma lei federal, e também portarias como portarias da própria Receita Federal, que autorizam que o SERPRO faça esse compartilhamento, reutilizando esses dados públicos, inclusive cobrando taxas pelo uso da tecnologia que ele dispõe, mas através de portaria, né? E obviamente, antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Explicar um pouco para quem não é do direito, né? Porque, como eu disse no início, o vídeo vai para o YouTube. E aí você falou o termo técnico da área de direito, que é empresa pública, só que algumas pessoas podem não compreender o que é isso. Então, eu vou explicar de uma forma mais simples. Dentro do Estado, a gente é formado por vários órgãos, e o Estado, ele pode formar empresa. Uma empresa, quando pensa em empresa, a gente já pensa em empresa privada. É basicamente isso, é como se fosse isso. Só que quem é o dono é o Estado. Porém, aquela empresa, ela tem autorização de receber, como Vanessa colocou aí, receita por outras fontes, pela fonte privada em si. E a contratação, né, dessas pessoas, desses empregados, se dá por meio da CLT. Não são servidores públicos estatutários, né, como a gente fala. Então,
o que está ocorrendo? Essa empresa ela foi criada, e isso acontece muito dentro do governo, não só tem a Serpro, tem um DataPrev, por exemplo, que também cuida, trata dos dados da Receita, né, da Previdência. Então, o governo ele passa a criar empresas quando vê essa possibilidade para reduzir o custo, né, e também entrar receita, né, para que aquela empresa ela consiga se autogerenciar sem tanta receita do Estado, né, sem o Estado estar injetando ali verba pública. E o que acontece? Vanessa disse que o certo está se justificando pelo uso de portaria. Portaria no direito a gente entende que é um documento precário. Precário porque a qualquer momento pode chegar o executivo e cortar aquela portaria. Então, o correto, né, se a gente for pensar como dados, proteção de dados pessoais como direito fundamental, o correto seria uma lei, né, que passasse pelas duas casas, que é o Senado e a Câmara, para que houvesse segurança jurídica não só para o usuário, porque a gente está dando os dados por obrigação, a gente não está nem vendendo, né? E quando ela fala compulsória é justamente isso, por obrigação, e vem uma empresa, né, ainda que pública, mas é uma empresa, e passa a vender essas informações, né, por confirmação, como a Vanessa falou, confirmação, né, contratual, mesmo que seja de meu interesse firmar contrato com determinada empresa, eu nunca autorizei nenhum órgão público a fazer esse trâmite, esse gerenciamento. Então, a gente está num impasse, como a Vanessa falou, quem vai decidir no primeiro momento é o judiciário, né? Até porque aí é a próxima pergunta que eu faço à Vanessa. Existe projeto de lei para trazer segurança jurídica? Ótima pergunta, Ana. Quando eu estava pesquisando a respeito, né, da parte legislativa, né, eu identifiquei que há um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, é o projeto de lei 2224 de 2021, que trata do assunto relativo à cobrança de uma taxa pelo tratamento do dado pessoal, a fim de torná-lo um dado aberto, para que ele possa ser compartilhado. E aí eu já sei que você vai me pedir para explicar melhor o que é esse dado aberto. É justamente tornar aquele dado pessoal de forma que ele não identifique o titular. E para isso é necessário tanto recursos humanos, pessoas técnicos, especialmente na área de TI, como também a própria tecnologia em si, né, os programas, os recursos tecnológicos, para que isso seja feito. Então, essa taxa, de fato, ela tem como objeto um ressarcimento aos cofres públicos por esse dispêndio, tanto de servidor, de recursos humanos, quanto de recursos tecnológicos. Para quê? Para atender justamente necessidades de empresas privadas, até mesmo de outros órgãos públicos, que necessitam fazer análise de dados pessoais, mas que não necessariamente tenha que ser identificado o seu titular. Né? Então, existe esse projeto de lei, como eu já falei, mas ele fala apenas nesse ponto, e ele até sugere algo que eu também questiono na minha dissertação, que é a possibilidade de outros órgãos públicos também fornecerem esse serviço, não só o SERPA, como acontece atualmente, né? Até por força constitucional mesmo, que a nossa Constituição, como você bem falou, ela especifica as formas de intervenção do Estado na economia, né, e que o monopólio, ele é uma exceção, realmente, a toda e qualquer atividade do Estado. Então, dentro dos próprios princípios da liberdade, de iniciativa, da livre concorrência, essa lei ela vai também possibilitar que outros órgãos possam também estar cobrando essa taxa em razão desse tratamento, né? Mas bem mais avançado, mais bem elaborado, mais
amplo é a legislação que está sendo utilizada já. Na verdade, a partir de setembro, ela está em vigor, mas a sua eficácia a partir deste mês de setembro desse ano, é a legislação que está sendo adotada na União Europeia, que lá eles possuem uma estratégia de dados, né? Eles têm o objetivo de tornar a Europa realmente um continente, né, de país formado por países que possam competir com essas grandes empresas, né? Que possam também resguardar os seus cidadãos de eventuais delitos, crimes cibernéticos, em relação à segurança nacional e do próprio cidadão. E eles estão nessa etapa, eles já possuem uma lei de governança de dados pessoais e não pessoais para o Estado. Uma lei que trata de governança de dados pessoais, não pessoais, para o próprio Estado. Porque você veja que a LGPD, ela é uma lei, digamos assim, que ela está na base, né? Ela é a lei que trouxe para a sociedade a preocupação e que trouxe também as garantias de proteção. Juntamente agora, né, principalmente agora, com o direito fundamental à proteção de dados esculpido no artigo 5º da Constituição Federal. Mas era uma lei que trata das bases de tratamento, dos princípios, vamos dizer assim, é uma lei mais geral. Enquanto que na Europa eles também têm o próprio regulamento deles, que é o regulamento, o GDPR, né, que eles chamam, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, e tem especificamente um regulamento voltado propriamente para a administração pública. E lá, além de ter previsão dos órgãos públicos fazerem tratamentos para tornar os dados pessoais dados abertos, ou seja, dados que possam ser compartilhados de forma a não identificar o titular, e que possam, sim, cobrar taxas como forma de ressarcimento por essa tecnologia. Eles também dispõem, por exemplo, de meios para que o titular de dados participe de uma forma que lhe dê mais autonomia sobre esses dados, porque uma coisa, como você falou, é você dar o dado, você fornecer o dado para a administração pública de forma compulsória, né, de forma obrigatória, e outra coisa é você permitir que aquele dado seja reutilizado para uma outra finalidade, a qual não foi aquela inicial que você necessitou fornecer aqueles dados. Então, no regulamento europeu, que é o chamado Data Governance Act, né, que já está em vigor, mas vai se tornar eficaz a partir de setembro deste ano, já traz todas essas previsões, como, por exemplo, o titular de dados consentir que uma empresa, e aí uma empresa privada também, possa fazer esse tratamento. E não que ela vá cobrar pela venda, mas ela vai cobrar igual a administração pública na Europa, por exemplo, e como o CERP está fazendo aqui, cobrar pelo uso da tecnologia, o uso do pessoal que trabalha com isso. Então, ela vai deixar o titular de dados com possibilidade de tomar as decisões dele com relação à reutilização dos seus dados para outras finalidades. Então, assim, achei bastante interessante, quando estava desenvolvendo essa pesquisa, encontrar essa referência que acontece hoje na Europa, inclusive, nas considerações finais, eu faço essa sugestão de que haja uma discussão legislativa aqui no Brasil, né, nos órgãos do parlamento brasileiro, para que se utilize como parâmetro esse regulamento, para regulamentar o tratamento de dados e dar mais autonomia ao titular de dados, que possui a maioria dos seus dados pessoais custodiados pelo Estado, a ter essas possibilidades de utilizá-los e reutilizá-los. Pessoas que falam assim, eu não tenho rede social porque eu quero manter a minha privacidade. Só que mal sabe que a privacidade não está sendo mantida porque o próprio Estado está vendendo os dados. Então, ninguém hoje tem privacidade de dados. Vanessa, pensando nisso, pensando nessas pessoas que querem sempre se manter longe
o mais distante possível dessas tecnologias que foram inicialmente, né, as propulsoras desse debate por conta das vendas dos dados, principalmente naquelas eleições americanas, onde eles passaram, inclusive, a encontrar pessoas, perseguir pessoas, enfim, por meio das redes sociais. Aí eu te pergunto, como é que a gente pode agir diante disso, só que voltado ao setor público? Será que a gente tem alguma forma, né, de sair dessa vulnerabilidade? Sim, eu te respondo que temos. Há uma luz no fim do túnel. A LGPD, ela traz as possibilidades dos direitos, de como o titular pode exercer os seus direitos. Isso tanto na esfera pública como na esfera privada. Que no caso do, do Estado, né, no caso da esfera pública, nós só perdemos digamos assim, um dos direitos que é o consentimento, como nós já falamos, por questões de obrigações, né, de obrigações compulsórias, obrigações legais. Mas podemos sim exercer todos os outros direitos que estão lá elencados no artigo 18 da LGPD, que eu vou resumir aqui um pouquinho para vocês e para o público que está nos assistindo. Que você, como titular de dados, você pode requerer a confirmação se há ou não a existência do tratamento dos seus dados naquele órgão público, no qual você disponibilizou seus dados. E como foi que eu disponibilizei meus dados? Muitas vezes, quando você vai entrar, por exemplo, lá mesmo no órgão onde eu trabalho, para ter acesso ao prédio do órgão onde eu trabalho, é necessário que se identifique, que a pessoa se identifique comunicando o seu nome e seu CPF. Há também uma captura de imagem. Então, você pode perguntar, quando você fornece esses dados em algum prédio, seja público ou privado, existe aqui um tratamento desses dados? Onde é que esses dados vão ser armazenados? Porque algo que a LGPD se preocupa e que daí também decorre uma infração, né, a proteção desses dados, são os acessos não autorizados e os vazamentos de dados, né, que a gente sabe que, infelizmente, nessa sociedade da informação que nós vivemos, isso tem sido bastante comum, né, a atuação de hackers, ou mesmo de forma não culposa, mas algum descuido de alguém que descartou aquele HD, vamos dizer assim, de forma que não teve tanto cuidado, né, de forma não cuidadosa, e alguém pegou aquele material e viu centenas de dados pessoais, CPF, pessoas, e que vão utilizar aqueles dados para fins ilícitos, né? Então, é importante saber se naquele local onde você está dando seus dados, seja público ou privado, existe um tratamento de dados. E o que é esse tratamento? Como está sendo feita essa coleta, onde está sendo armazenado, se há um descarte, qual é o descarte, né? Em quanto tempo ele vai ser descartado, em quanto tempo, para que você está dando aquele dado, né? No caso do órgão público, nesse exemplo que eu dei, é para ter o acesso e é por questões de segurança também institucional. Mas é bom que isso esteja lá previsto, né? Inclusive, como uma informação, e a lei fala sobre isso de forma transparente para o cidadão. Outro direito que o cidadão também pode exercer é a revisão desses dados quando ele achar que não está correto, a mudança do endereço, de um e-mail, de um telefone. Também solicitar, em alguns casos, de acordo com a lei, a anonimização desses dados. A gente vê muito isso nos processos que envolvem crianças e adolescentes, que são considerados dados sensíveis. A portabilidade também desses dados, aí tem muito a ver com o ambiente financeiro, com instituições financeiras também. Quem tem contas nesses bancos eletrônicos deve ver constantemente essas cláusulas, né, que você pode compartilhar, e até bancos mais tradicionais também estão abertos a esses compartilhamentos, então você pode revogar esse tipo de compartilhamento, mas em relação ao ambiente público seria mais a informação, o acesso à informação desses dados, se ele está
passando por um tratamento ou não. E para isso deve haver também uma comunicação com o encarregado de dados, que é algo que a lei prevê como obrigatoriedade de implementação da lei que está em vigor, é ter as instituições terem um encarregado de dados, alguém que seja responsável por esse tratamento, e ter o acesso a eles através de um e-mail, de um telefone, caso queira questionar, fazer alguma revisão, ou mesmo tirar dúvidas sobre os seus dados, porque o dado é pessoal. O dado, apesar dele ser público, né, que nós aqui estamos falando da administração pública, apesar do dado ser público, ele é público porque está sendo armazenado pelo Estado, mas ele é pessoal, nem por isso ele deve ser publicizado de uma forma deliberada. Ele precisa, sim, no mínimo, o titular precisa ter conhecimento do que será feito com seus dados, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana e da autodeterminação informativa. Poxa, Vanessa. A última pergunta, para encerrarmos essa entrevista, maravilhosa, gostei muito, me alertou para muitas coisas. Eu quero que você aconselhe pesquisadores iniciantes em proteção de dados pessoais. O que é que você diria para essas pessoas que vão iniciar agora a pesquisa nesse objeto? Inicialmente, eu gostaria de dizer que elas são muito bem-vindas a este campo de pesquisa, que é um campo que nós como sociedade, né, como um todo, não só da área jurídica, mas de todas as áreas do saber, necessitamos de informações por causa da dinamicidade, das transformações que a nossa sociedade está passando pelo meio virtual. Então, que sejam muito bem-vindos, que sejam curiosos, questionadores, que busquem artigos, trabalhos científicos que já passaram por seleções de pós-graduação, de revistas científicas, né? Porque, como você sempre também fala, Ana, é muito importante o olhar de um outro pesquisador, né, da área, que possa validar a sua pesquisa. Então, a pesquisa ela tem maior credibilidade realmente quando ela tem essa chancela, né, seja de uma universidade ou de uma revista científica, que eles busquem essas informações em nível local e também internacional. Existem muitos trabalhos bem feitos, bem elaborados, com discussões bastante interessantes nos continentes europeu, aqui também, aqui na América, né, especialmente na América do Norte. Para você ver, Ana, hoje em dia não se fala nem tanto mais nos países que têm legislação de proteção de dados, porque praticamente a maioria dos países, principalmente do mundo ocidental, como a gente costuma falar, já possui essa legislação, mas sim pela força dessa lei. O que é que ela está ocasionando nessas sociedades? Então, a gente tem não só aqui a nossa realidade local brasileira, mas a gente tem um mundo para investigar como é que nós, como seres humanos, né, como indivíduos, pessoas, estamos sendo tratadas pelas empresas, pelos governos, e como nós mesmos estamos tratando sobre esse assunto, que é um assunto que faz parte de uma cultura bastante nova, inclusive, né, e que necessita, sim, de mais estudos, de mais discussões, que ela possa ser realmente internalizada, para que as pessoas possam ser melhor protegidas. Esse é o meu recado. Então, encerramos por aqui a entrevista. Quero agradecer a sua gentil participação nesse momento aqui, divulgando, mostrando toda a sua pesquisa, divulgando a sua dissertação. Pessoal, vou disponibilizar o link da dissertação da Vanessa na descrição desse vídeo. E acredito que ela tem algum recadinho. Vanessa, quais são os próximos passos para divulgar essa pesquisa? Temos novidades. Nós estamos tratando, né, com uma editora para fazermos aí a publicação da nossa pesquisa em formato de livro, tanto e-book
como também o livro físico. E assim que nós finalizarmos esse processo, já tivemos o aval e a disponibilidade da editora, eu gostaria também de comunicar aqui também no seu canal, se for possível, porque, como a gente também falou no início, a professora Patrícia, que é nossa professora e grande orientadora, fala que eu também já falei que o grande papel do pesquisador é a comunicação de sua pesquisa, porque enquanto ela fica ali guardadinha, ela não está exercendo o seu papel de utilidade pública, né, para a qual ela se propõe de fato. Então, é necessário que a gente comunique sim, e o livro, ele tem essa característica de promover uma maior circulação, então, desse conhecimento. Então, assim que a gente tiver com tudo já prontinho, você será uma das primeiras e o seu público também será comunicado Maravilha, desse evento. maravilha. Vamos trazer o seu livro aqui para o canal, vamos fazer uma rememoração da sua trajetória, desde quando iniciou o projeto de pesquisa e seleções, para a gente finalizar com chave de ouro com esse livro. Combinado? Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada, Vanessa, mais uma vez. Muito sucesso e muita pesquisa. Obrigada, Ana, por essa oportunidade, pelo seu olhar e por tudo que você representa também na minha pesquisa.